com atitude, você pode crer. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Olhar pra frente é a solução. Juntos somos mais fortes, bate coração. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem você também, educadora. Muito mais que rádio. Nós somos a Educadora. Educadora. CYK 531, ondas médias, 1020 kHz. CYG 852, ondas tropicais, 2380 kHz. Rádio Educadora, Limeira, São Paulo. Na internet educadora.am. Educadora 80 anos. Hashtag Vem Nessa Onda. Agora, no rádio, no celular, na internet e nas redes sociais, mais um campeão de audiência. Educadora, muito mais que rádio. A partir de agora, na Educadora, programa Bastidores, com Nani Camargo e Renata Reis. É isso aí, pessoal, 8h02. Começa mais uma edição do programa Bastidores e hoje o tema é completamente diferente. A gente vai conhecer um pouco sobre a cultura indígena e a gente, então, vai falar, obviamente, Renata Reis, da história do Brasil, né? Boa noite. Boa noite, Nani. Boa noite a todos que nos acompanham aí de casa, do trabalho, porque não quantas pessoas não trabalham a essa hora, não é, Nani? E nos acompanham aqui todas as terças-feiras. Eu estou com uma super expectativa para o programa de hoje, porque, assim, a gente vai aprender muito, Com né? certeza. A gente sabe muito pouco sobre os povos indígenas e hoje estão aqui no estúdio indígenas, né, que vieram de outras regiões do país, são indígenas que são calouros do primeiro vestibular da Unicamp para os indígenas. Então, além de tudo, é uma grande satisfação recebê-los aqui no estúdio. E que nunca estiveram no estúdio de rádio, eles estavam contando, né? Renata, aliás, vou contar um bastidor aqui, né? Porque tem também uma professora pesquisadora. Bom, a gente marcou toda essa pauta daí. Aliás, sensacional também a participação da professora. Vamos apresentar ela rapidamente né? A Jamile, né? Jamile Lima. Lima, exatamente. Ela é professora da Universidade do Estado da Bahia. Ela estuda e está escrevendo uma obra. Depois ela vai explicar um pouco melhor sobre o trabalho dela. Ela estuda os povos indígenas no Brasil. Então, daqui a pouco a gente fala com a professora, que nós temos a satisfação de apresentá-la também, mas a Nani ia contar uma curiosidade. Porque daí nós combinamos junto à assessoria da Unicamp, fomos buscar os alunos na FT, que é a Faculdade de Tecnologia, eles cursam Tecnologia de Saneamento Ambiental. Bom, Renato, faz tempo que eu não entro numa faculdade, né? Você sabe que já faz tempo, né? Enfim, aí combinei de encontrar com eles na portaria, eu também cheguei um pouquinho atrasada. Aí o porteiro falou, não, eles estão lá no pavilhão tal. Bom, começa a procurar. A hora que eu olho, era na sala P03, acho que é isso. Pensa, né? Aquela sala cheia de alunos. A professora dando aula de cálculo, vocês imaginam, né? Daí eu assim, meu Deus, vou ter que tirar. Porque eu gostei de ver, todos eles estavam em aula, né? E ficaram até constrangidos de ter que faltar. É claro, por um bom motivo. Bom, só sei que eu abri a porta, todos os alunos olharam. Eu falei, olha, tô indo buscar os alunos para dar entrevista e tal, trouxemos aqui e agora eles vão contar. E aí você história. Chegou na sala de aula, Nani, eu tava acompanhando. Matei saudade um pouquinho, né, Renata? A Nani bateu na porta e falou assim, seu Josi Marcos, Dona Valéria e seu Clandervan podem vir pra cá agora, não foi isso que você falou? Eu falei, quer dizer, tumultuei a aula, mas claro, por uma boa causa, para o programa de hoje. Você já apresentou então, né, Renata, os nossos convidados de hoje. São eles estão aqui. Quero desejar, primeiramente, uma boa noite, primeiramente às damas, a Valéria. Boa noite. Fala no microfone, Valéria. Valéria, conta de onde você vem, faz a sua primeira apresentação e depois a gente passa para os meninos. Ok. Então, boa noite. Boa noite. É uma honra estar aqui na rádio Limeira. Então, eu vim de São Gabriel da Cachoeira, sou natural de São Gabriel da Cachoeira. É Amazonas. Amazonas, isso.
eu vim com expectativa de estudar pra cá e Quer dizer, chegou aqui em fevereiro, né? Faz aí Foi. poucas Mês semanas. passado. faz poucas semanas que eu tô aqui. Eu tô me adaptando ainda, conhecendo a cidade, a faculdade principalmente. Então, eu tenho 23 anos. Deixou a família lá e veio Eu deixei a estudar. família lá em São Gabriel para poder vir estudar para cá. Mamãe ficou muito triste, toda minha família. Foram até aeroporto ver. Dá aquele último, minha né? vida. Aquele Foi, abraço, né? aquele- Não consegui dar aquele abraço neles, porque infelizmente não deu. A gente veio na correria, então. Eu senti muita saudade. Eu tô com muita saudade deles agora. É. Isso aí. Então eu quero aproveitar e mandar abraço para eles. Depois você manda um Sabe por quê, vídeo, né? Manda Valéria? pra sua mãe, A né? Valéria inclusive compartilhou a live agora. É possível que até por meio do seu perfil, familiares e amigos de lá estejam acompanhando. E se estiverem, mandem um alô pra gente aqui, né? Mande suas perguntas, você que é daqui. Nos ajude a fazer esse programa, porque a gente vai descobrir muitas coisas bacanas Com certeza. com a Valéria, o Josimarcos e o Clandevan, com todo mundo aqui junto. Bom, agora o Josimarcos, ele... Ó, Renata, ele já falou que ele é tímido, viu? Ele que Ah, veio gente, com a família... pode falar, Valéria. Fala, Valéria. Então, gente, eu quero mandar abraço para minha É. turma que está lá estudando agora lá na faculdade e para o meu grupo de... eu também treino futsal com as Ela tava meninas, treinando, ela falou assim, mas eu Cezete, vou tava- assim, eu tô de quero roupa de mandar beijo academia. para os meninos da Cezete, da faculdade. Gente... Olha, você falou que está se adaptando, mas você está bem familiarizada. Ela tá bem já, hein? familiarizada. Ai, tô ali com as meninas. Tô E gostando a muito professora daqui. que liberou vocês, qual que é o nome dela? A professora Fernanda. Fernanda. Ah, pessoa. Obrigada, professora Fernanda. Não marca falta Não pra dá eles, falta não, tá, professora? A Jamile nos entende, né? Jamile é professora. Josimarcos, e você? Veio de onde? O Josimarcos tem uma peculiaridade, você sabe, né, Nani? Com a família toda. Veio com a família toda. Conta pra gente essa história, Josimarcos. É isso aí. Primeiramente, queria dar uma boa noite. Boa pra noite. todos que estão aqui e para todos os ouvintes também que estão em casa. Né? Então, meu nome é Josimarcos. Eu sou da etnia Pancará, que fica localizada no interior de Pernambuco. Fica a 500 quilômetros da capital Recife. Né? Sempre tive vontade de estudar. O meu sonho é ter o nível superior para arrumar um emprego melhor em prol não só da minha família, como também do meu povo Pancará, que necessita muito de ajuda. Né? E a Unicamp abriu as portas para nós indígenas e foi o meu terceiro vestibular, né? E consegui entrar, graças a Deus, e vamos partir para a luta, que o futuro nos espera. E você, esse colar que você tá é o nome que você acabou de falar, né? Ou não? Isso é da minha etnia. Da Da Pancará. etnia. E depois a gente vai querer saber mais sobre a sua etnia, sobre as diversas etnias. A Jamile vai nos ajudar aqui. Mas, assim, você veio com toda a família pra cá, né, Josimarcos? Trouxe um Conta pra bebezinho, gente. Renata. Bebezinho? Né? Conta pra gente. Veio a Amanda, quem mais? Isso, veio. Além de mim, minha esposa e meus 3 filhos. Minha princesinha, que tem 8 anos de idade. Né? Como Tem que ela o- chama? Joana Daphne. Joana Daphne. O João Marcos, que está com 6 anos. E o Arthur, que é meu bebezinho, vai fazer 2 anos. Isso aí. Muito bem. Legal. Não deixou eles lá de jeito nenhum. Ou vem todo mundo ou não vem ninguém. Não. Foi isso? Graças a Deus, como a Unicamp abriu as portas para mim, também teve espaço para minha família, né? Estou muito feliz. Não só de cursar a faculdade, também tá estudando ao lado de minha família. Olha só quem está comentando aqui. Amanda Gabriela Josimarcos Nascimento. Boa noite, eu sou a esposa. Ah lá, tá acompanhando muito aqui. bem, Legal, Amanda. Um abraço, Amanda, aos filhos do Josimarcos que estão acompanhando, então, a transmissão ao vivo da entrevista do Josimarcos e também da Valéria. E agora nós vamos ouvir um pouco da história do Clandevan, é assim mesmo, né? E olha só, Clandevan? gente, olha o cabelinho dele, né? Porque você sabe, né? Você entra pra faculdade, você passa pelo trote, né? Claro. Pegaram isso é- você. Resultado do trote, Clandevan, conta. Boa noite. Primeiramente, boa noite a todos. Me chamo Clandervan. Sou natural de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, no extremo norte do Amazonas, Ele tá ali, viu, na divisa quase com a Colômbia e a com Venezuela. a Colômbia e com a Entendeu? Venezuela, né? Minha etnia é a Baré, né? Meu nome indígena é Quirimbau.
significa esperto. Esperto, Muito é. bem. E vim para cá com o intuito de estudar, né? Eu me inscrevi no curso de Tecnologia e Ensinamento Ambiental como primeira opção e graças a Deus passei. Também já tinha cursado o curso de técnico em meio ambiente, né? Então já entendo um pouco da área, eu conheço um pouco também. Então, para você tá um pouco mais fácil, Tá, né? só não, mais ou menos assim. Tem algumas matérias que Gente, eles estavam dando aula de cálculo, Renata. entendeu? Pensa o que é isso? Deus. A gente não teve Eu não consigo cálculo, pensar. na aula, no curso de jornalismo, graças a Deus, não tem cálculo. Por isso que a gente fez jornalismo, É, né? por isso que- né? porque eu não sei lidar com essas coisas, né? Então, Mas a gente tá aqui para aprender, né? Então, é isso. Então, continuando. Queria mandar um abraço para minha família, lógico, né? Que me ajudou a chegar aqui, onde estou. Você deixou familiares, assim, mãe, Sim, pai. Sim. Tem uma filha também. Você tem uma Tenho filha. Ficou lá. Ô, Cleiane. Ah, aí. essa hora a saudade bate, né? Bate sim. Então é isso. Eu vim aqui para estudar, fui bem acolhido, graças a Deus. Quero agradecer ao Unicamp e especialmente a FOIRN, né? A Organização Indígena do Alto Rio Negro, que ajudou a gente a articular tudo, né? Ajudou a gente a chegar onde a gente está aqui, compraram nossas passagens. Depois eu quero Tá, entender ok. como é que Depois funciona, Como é né, que essa- foi? todo esse processo, porque não é fácil, né, Não é Renata? fácil, não, é muito Da onde que longe. eles saíram, local totalmente afastado, eles vieram para Limeira, precisaram de moradia, enfim, é uma vida completamente nova, né? Exatamente. E que muitos limeirenses ainda não sabem, Nani, que a Unicamp, aqui, o campus da Unicamp, recebe os indígenas, então, dessas regiões do Brasil. Aliás, um beijão para a Cris, assessora da Unicamp. Verdade, a Cristiane. Cristiane que nos deu essa ajudou força muito. para fazer essa pauta hoje. Exato. Então, ambos falaram da etnia de vocês, e só para a gente passar agora para a professora Jamile, qual é a sua etnia, Valéria? Ah, desculpa, eu não falei. Eu sou da etnia Baniwa, também é uma das etnias que, inclusive, em São Gabriel, foi uma etnia também considerada uma das etnias mais que tem Em bastante- extinção? Isso. Mas a gente está... A língua indígena Baniwa está em um dos idiomas mais falados lá em São Gabriel da Cachoeira. Muito bem, depois a gente vai entender melhor, então, sobre a etnia de cada um. E, professora, assim como muitas pessoas aqui na nossa região que desconhecem demais, há muita desinformação sobre os povos indígenas no Brasil. Aliás, não faz tanto tempo assim, muito se falava que as etnias estavam sendo aniquiladas aqui no Brasil muito por conta da urbanização, etc. Ou eles se adequavam ao contexto urbano totalmente, ou não teriam como sobreviver. Como é que está atualmente a situação das etnias aqui no Brasil? As originais, se é que podemos dizer assim. Uma boa noite. Jamile, Boa obrigada por noite. ter aceitado vir Obrigada, viu, aqui. professora? Eu que agradeço o convite, agradecer também a Cris Kampf, que mediou esse momento. A princípio, o que podemos pensar é que o indígena ele é uma pluralidade no Brasil, né? O próprio termo indígena é muito genérico, porque é um termo utilizado para nomear os povos originários, mas são muitos e diversos. Então, no Brasil, mais de 800 mil povos indígenas. Hoje, né? Atualmente, o censo de 2010 identificou... 800 mil habitantes brasileiros. Exato. E mais de 250 línguas, né? São faladas hoje no Brasil. E boa parte desses indígenas, eles dominam mais de uma língua, né? E eles têm uma ampla comunicação entre eles, e o movimento indígena no Brasil tem crescido bastante. Mas até a década de 30, aproximadamente, é uma vertente dos antropólogos que achavam que eles iriam extinguir. Então, eles estavam por massacres, assassinatos... Epidemias, exatamente. Então, eles tinham ao declínio. Mas houve uma virada, digamos,
no perfil demográfico e também na história da demografia do povo indígena. E atualmente eles têm, ao contrário do que muitos pensam, eles estão aumentando cada vez mais a população. A gente já tem essa noção de que está diminuindo, né? Então não é Exato. isso. Pois é, Não. eu não sei se é porque nós estamos aqui na região Tão sudeste, longe, né? interior do estado de São Paulo, talvez até na capital. Não sei se aqui na nossa região nós temos essa impressão de que os povos indígenas eles são cada vez em menor número. Então é uma impressão errada que nós temos aqui. Aliás, uma outra impressão é que a maior parte dos indígenas eles estão na região do Amazonas, né, na região norte, e na realidade também não está. Lá está a minoria dos povos indígenas. só, Eles estão na região onde eles norte. estão mais? Eles estão na região sul, sudeste e nordeste. Olha, Então, o grande no sul percentual... também, então. Exatamente. E boa parte desses indígenas estão em situação urbana, né? é o caso da Valéria, do José Marcos e do clã Devan. O José Marcos, eles que moravam na zona rural, né? Isso. Tá. E vocês dois não, daí... Eu também morava vocês falam no microfone, senão não sai. Exatamente. Então, gente, eu também morava na zona rural, só que recentemente a gente mudou para a área urbana, em São Gabriel da Cachoeira. Na verdade, antigamente a gente morava, não. Até no ano passado a gente morava em Tunuí e Cachoeira. Mas onde uma vocês comunidade. moram ainda existem aldeias. Existe. Então, Na Renata, verdade, eu queria saber então, uma Olha, pergunta. eu peço até que vocês Expliquem pra gente. desculpem pela ignorância mesmo, desconhecimento mesmo, assumimos isso. E até por meio das nossas perguntas, eu acredito que sejam perguntas de muitas pessoas que estão nos acompanhando. certeza. Então, assim, a pergunta que eu queria fazer é: vocês chegaram a conviver em aldeias? Os familiares de vocês são de aldeias? Ou não? Vocês já são de um contexto totalmente urbano, adequados à urbanização, às cidades? Como é? Na verdade, lá em Alto Rio Negro, a gente não chama de aldeia. A gente chama de comunidades. Então, comunidades indígenas. Então, na verdade, eu morava numa comunidade indígena chamada Tunuí e Cachoeira, no Alto Rio Negro, Rio Içana. Então, recentemente, a gente mudou para a área urbana, que é o município de São Gabriel da Cachoeira, o último município do Alto Rio Negro. Então, atualmente, eu convivo com minha família por lá. Tá, mas como é que vocês ficavam caracterizados, assim, nas comunidades? Nas comunidades a gente fica normal, a gente não... Infelizmente, a gente não usa mais tudo os nossos... Os apetrechos, né? O Isso. cocar, O enfim. cocar, não. A gente anda como pessoas normais. Com que nem roupas como a gente normais, tá né? aqui agora. Sim. Se me permite, Claro. Nani, esse é um dos grandes problemas da representação da sociedade brasileira do que é o indígena, né? Então, a gente imagina que o indígena tem que estar sumariamente vestido, ou que ele vai estar nu, Pintado, né? pintado, dormindo em redes, em ocas amplas, no mato. E, na realidade, não... Quase que é inexistente essa representação de indígena hoje. Então, o modo como eles vivem é um outro, e que as pessoas utilizam isso para dizer, bom, não é índio, porque a gente tem um estereótipo do que é índio que não está na aldeia, então, obviamente, não é índio. Então, o que é ser indígena hoje perpassa por outras questões que não necessariamente por uma veste, por uma característica. Por uma caracterização, né? Exatamente. Esse é um dos grandes problemas e que, às vezes, as pessoas não entendem quando nós, por exemplo, vestimos roupas importadas ou usamos um perfume francês, não deixamos de ser brasileiros, né? Com certeza. Então, o indígena, porque está tendo acesso ao celular, não é mais índio, né? Então, esse é um dos grandes problemas e que talvez cada um nas suas especificidades possa pensar hoje o que é ser indígena no Brasil, né? Esse é um grande debate que os próprios movimentos indígenas hoje estão levantando, né, o que significa ser indígena. E que, para mim, na minha tese, perpassa por uma outra relação com a terra. Não necessariamente um fenótipo, os cabelos lisos, os olhos puxados, grossos, necessariamente falar uma língua, porque há hoje indígenas que perderam e não falam mais a língua. E dentro da antropologia, isso é um paradigma da aculturação que foi cada vez mais abandonado e que
novos grupos que foram dados extintos pela história, hoje estão reconhecidos. A exemplo dos Paiaiá na Bahia, né, que foram alvo desse processo colonial desde o século XVI e foram dados como extintos no século XVII, e hoje eles estão aí, nós estamos vivos, né? Então, esses povos, eles estão saindo desse silenciamento e assumindo essa identidade indígena. E justamente porque eles ficaram retidos é que muito se pensou que os povos estavam sendo aniquilados nas últimas décadas. Exatamente. Uma estratégia de sobrevivência, inclusive. Negar a si próprio, às vezes, foi obrigado, né? Para sobreviver, alguns negaram, alguns grupos, né, acabaram silenciando-se e atribuindo, desenvolvendo outras atividades, né? Agora, Renato, eu queria saber deles, como é que funciona, por exemplo, esse vestibular, assim, porque foi algo realmente que a Unicamp propôs, foi a primeira vez, então, é isso, né, que teve esse vestibular. Primeiro vestibular indígena. E como é que vocês, então, prestaram a prova? Foi uma prova diferenciada em relação aos demais? Ou as disciplinas foram as mesmas? Como é que funcionou esse vestibular? Foi um vestibular em separado aí dos outros vestibulandos? Então, na verdade, a minha pessoa mesmo é o terceiro vestibular que vem fazendo, né? É o da Unicamp, como foi o primeiro, né? Foi o primeiro da Unicamp, né? Isso, da Unicamp, E essa prova eu fiz em Recife, né? Na capital Recife, a capital de Pernambuco. E foi onde foi realizada essa prova. E, na verdade, não é nada que diferencie dos outros, né? Dos demais estudantes. Dos que não é indígena, né? A prova foi a mesma. O que foi aplicada para a gente se alguém puder me ajudar aqui, né? Na verdade, é como se fosse uma cota, né? Sim. Que a universidade oferece. Teve não alguma... é? Fala mais pertinho aqui, isso. Teve algumas diferenças. No caso, o texto, né? A redação foi voltada para o tema indígena, no caso. Ah, entendi. Eles deram dois temas para a gente escolher entre um e outro, entendeu? Até abordou o que a professora Jamile falou, que é sobre o índio e a tecnologia, entendeu? Abordou esses temas. E conta pra gente, eu gostaria de ouvir de vocês, porque é uma curiosidade que muitas pessoas têm, sobre vocês estarem mais utilizando das tecnologias. Hoje em dia é tudo muito diferente, né? Vocês são pessoas comuns, não é isso, Clandevan? Conta pra gente como era lá na comunidade de vocês. Então... Fala pertinho. Isso. Na verdade, não é comunidade, a gente mora numa cidade, né? Entendeu? Uma cidade que 95% das pessoas lá são indígenas, entendeu? Então, vocês, no caso, se vocês forem para lá, vocês ficariam no mesmo sentido que a gente está aqui, entendeu? Perdido, entendeu? Na verdade, a gente nem perceberia, né, que são Mas indígenas, ele falou que nós estaríamos perdidas. Perdidas, assim, em modos de, nossa, onde eu tô, entendeu? Que lugar diferente, entendeu? E assim que a gente se sente aqui. Voltando ao assunto da tecnologia, nossa, a tecnologia veio para... Se não fosse por ela, a gente não tava aqui se comunicando, talvez não teria chegado nem no Unicamp. Imagina só como que o índio chegaria na universidade sem a ajuda da tecnologia. Não teria como. Foi o primeiro vestibular que você prestou? Meu é o segundo. É o segundo. Vou até contar uma história aqui, né? Conta. No vestibular do ano passado, não, retrasado, o vestibular estava sendo da UFSCar, né? De São Carlos. Foi em Manaus, né? No caso, a gente tinha que pegar um barco que dura uns 3 dias de viagem até Manaus. E aconteceu uma tragédia, né? Que o barco cheio de estudantes indígenas, a maioria, né, era estudante, o barco naufragou, tombou e morreu até algumas pessoas lá, umas 3 pessoas. Você estava nesse barco? Tava no barco, sim. Tava eu e muitos estudantes. A gente foi para prestar, né, o vestibular da UFSCar. E você chegou a prestar? Perto, né? Você chegou a prestar o vestibular? Sim. Foi consegui. na ida para o vestibular ou na volta? Na ida. Na ida. Na ida, isso. E quase eu não consigo, né? Porque eu perdi minhas coisas todinhas. Minhas roupas molharam, meus documentos todos molharam. O vestibular não era tão próximo, então, de onde você morava? Não, era uns 800 km.
E 800 Deus, quilômetros. meu Deus. em linha reta, Em linha mais ou menos isso aí. Pelo rio. Pelo rio, 3 dias de barco, entendeu? E aí, isso foi quando, o Foi em Clandevan? 2017. 2017, Foi em então? dezembro de 2017. Era um grupo de mais ou menos quantas pessoas? Eu acho que devia ter umas... No barco que eu tava, né? Devia ter umas 100 pessoas, o barco tava super lotado até. E Talvez aí, por isso que tem até naufragado, né? Não, Foi foi um acidente um mesmo. acidente. Bateu numa pedra lá, aí o pessoal se desesperou, né? Que o barco Como tava... chama o rio que vocês estavam? É, Rio Negro. O Rio Negro. Isso. E aí, Deve ter até reportagem sobre Sim. isso, Eu se vocês pesquisarem. você Talvez falando, eu me não me lembre, parece, assim. eu tenho uma Tanto lembrança, que- não sei se é tanto o que- mesmo caso. Tanto que eu acredito que isso que fez, né? Talvez tenha comovido a Unicamp, não sei. E ajudou, né? Tanto que o vestibular da Unicamp, esse primeiro vestibular foi realizado na minha cidade, né? São Gabriel da Cachoeira. E isso ajudou. Foi lá, vocês não Sim, precisaram não. sair Não de precisou se onde deslocar vocês pra canto moravam, né? Isso. Então, eu fiquei até impressionada com essa história. Você estava, então, lá tava. e você conseguiu, de que forma, Sim, sobreviver? e até a menina que tava do meu lado, ela foi uma das que faleceu também. E como Você conseguiu? Como é que você Como é que foi? saiu Foi um desespero, sabe? Eu tava deitado na rede, aí eu só escutei um barulho, um estrondo horrível. Bom, aí me desesperei, tava cheio de criança, entendeu? Aí eu levantei e saí pegando colete, dando pra todo mundo. Bota o colete. E tinha uma menina presa no banheiro, eu cheguei a arrombar a porta ainda. Chutei Você a porta. conseguiu ainda Sim. ajudar a salvar algumas pessoas que você Sim. podia, né? Que estavam Claro. próximas. Aí quando eu vi o barco tombou de uma vez, aí, nossa, era minha vida ou salvar os outros, entendeu? Aí, poxa, aí eu optei pela sobrevivência. Claro. Né? Quer dizer, você está indo em busca de um sonho, né? Era isso que eu ia Você comentar, imagina, né? Renata, a dificuldade. Você tem 3 dias de barco para prestar uma prova. Sabe? E e acho que a gente precisa ressaltar, né, que nós estamos numa região muito privilegiada aqui no Sudeste. E a região professora mais vai rica poder, do país, né? vai poder nos Renata? ajudar melhor ao debater isso. Nós estamos numa região muito privilegiada, onde, por mais que haja dificuldades, inclusive financeiras, de muitas famílias por aqui também, o acesso à educação, ele é muito mais facilitado do que determinadas regiões do Brasil. Nós estamos ouvindo aqui a história do Clandevan, que precisou, para fazer um vestibular, gente, precisou de barco, né, viajar 800 quilômetros. O barco dele naufragou, ele tentou ajudar muitas pessoas a sobreviver, ele conseguiu sobreviver, ele fez o vestibular. E olha só, ele não desistiu, ele fez o vestibular da Unicamp e agora está aqui. Olha só, gente, a força de vontade que tem essas pessoas, o esforço, a dedicação. Olha só o Josimarcos, que veio com a família inteira para cá. Então, devem ser, sim, exemplos para muita gente, de pessoas que veem na educação, né, Nani, uma forma de mudar esse país. Não, Uma Renata, forma eles estão de aqui- melhorar a vida deles, mas também a vida da comunidade, a vida das pessoas ao entorno, de onde eles estão lá. O Josimarcos falou aqui que a intenção é estudar, se formar, levar conhecimento para onde ele mora e tentar ajudar aquelas pessoas. Olha que bacana, olha que história. A luta, Renata, e mais, no carro eu vim conversando com eles, os 3 estão procurando emprego aqui em Limeira. Então, ó, a gente já vai fazer a propaganda deles aqui. Eles precisam se manter, ver. Olha só a história de cada um deles, Exato, entendeu? e muitas pessoas... Receberam um subsídio aí do governo, Sim, né, para sim. poder se instalar, mas vai chegar uma hora que eles vão ter que se virar, não é? O curso são 4 anos, é isso? 3 anos. 3 anos. São 3 não é? anos. Estão em Limeira, muita gente, apesar de ter sido já divulgado, né? Divulgada a vinda de indígenas para estudar na Unicamp, tem muita gente que ainda não sabe que eles estão por aqui, estão contando para a gente que estão perdidos, eles ainda estão conhecendo a cidade. E olha, gente, algumas das pessoas que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook, tem muita gente, a gente vai ler depois. Fazendo perguntas para vocês. Fazendo perguntas e desejando
Muito boa sorte para vocês. Depois a gente vai ler aqui alguns dos comentários e você aí de casa que ainda quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, a gente vai reproduzir daqui a pouco, né? Mas, professora, eu gostaria que a senhora nos ajudasse a complementar esse ponto da discussão de que é o acesso mais, acredito que mais facilitado à educação de nós aqui dessa região e toda essa dedicação dessas pessoas das pessoas indígenas. E não venham me falar que todo mundo tem as mesmas oportunidades, né, Não Renata? Olha o temos. que ele contou aqui, entendeu? Não eu é. não conhecia ninguém. Quando eu prestei vestibular, né, o meu pai com a minha mãe me levaram até o local. Em meia hora eu já estava no local de prova fazendo, você também. Então, quer dizer, é aquela coisa, né? Aquilo que é desigual tem que ser tratado dessa maneira, né, Renata? Tem que ter todo esse cuidado, porque é uma oportunidade para eles. Eu concordo plenamente com você, Nani. Eu concordo sim com as... E a opinião Eu da concordo professora? sim com as cotas, porque a Concordo vida também. das pessoas, a vida não é igual para todo mundo. A gente tem que Né? pensar nas minorias, né? Embora 800 mil índios, eu me surpreendia, Eu né? fiquei Não é surpresa. minoria, não, E eu né? fiquei impressionada, Mas- inclusive, e eu já admiti aqui o meu desconhecimento também em torno do assunto, da quantidade de indígenas que tem aqui na nossa Sim. região sudeste e sul do Pois Brasil. Eu é, não sabia. entendeu? A gente não vê isso, né, Renata? E aí, queria que a Jamile falasse sobre isso, sobre esse contexto, né? A história que ele contou, e muitos indígenas passam por isso, quer dizer, e agora eles estão aqui em Limeira, estudando, há poucas semanas aí, faltaram da aula de cálculo hoje. Ficaram não tem bravos com a problema. gente, né, Josi É. Marcos? Mas foram- tudo bem. E como é que você vê essa luta mesmo, Jamile? Você pesquisou sobre isso também? São Paulo foi construído à base dos indígenas, né? Eu também tenho uma pesquisa histórica mostrando que São Paulo era simplesmente uma vila, né? E várias cidades do Nordeste eram muito maiores do que a Vila São Paulo no começo da colonização. E é curioso pensar um lugar aqui como esse, Limeira também tem vários topônimos, que são os nomes dos lugares indígenas, né? A gente é cortado por um Anhanguera, Piracicaba, né? A Fazenda Itapema, vários nomes indígenas em um lugar que os bandeirantes, eles são louvados e são monumentos por toda parte, o nome das vias, enfim. E aqui é uma circulação que é, de fato, desigual. É uma região concentrada que não condiz com o restante do país. Mas é muito interessante pensar que, na realidade, não é simplesmente eles que vão ganhar em entrar aqui na universidade e levar o conhecimento para lá. Mas a própria universidade é oxigenada com a presença deles. Extrair tudo que eles podem nos trazer, Eles têm né? uma outra concepção de mundo, uma concepção de ciência que amplia e diversifica a própria universidade nessa área de ambiente, na área de saúde. Nossa, eles são, assim, surpreendentes, de fato, eles nos tiram do nosso lugar, né? E isso é muito interessante. E, por outro lado, também... geralmente aqui a gente está com pessoas abastadas, as pessoas que vão com um carro porque passou no vestibular da Unicamp. É isso aí, é isso que eu quis e que dizer. não valoriza a própria universidade. Então, as salas às vezes ficam vazias e eles não dão, vem um convidado de fora, eles não dão a mesma energia e o mesmo empenho que geralmente essas pessoas que vêm, que valorizam e que têm uma outra leitura de mundo para a universidade. Então, geralmente, essas pessoas das cotas, elas são mais envolvidas e acabam, de maneira geral, desenvolvendo mais atividades e aprofundando do que os outros alunos se engajam em grupos de pesquisa, desenvolvem pesquisas, e isso é nítido na própria universidade. Então, a abertura de cotas não é simplesmente como que quisesse sanar uma dívida que, na verdade, é irremessível, né, para com os indígenas, mas a universidade também ganha para com os indígenas. É uma troca, né? Exatamente, exatamente. E em vários âmbitos, né, inclusive econômico, porque as pessoas não veem isso, né, e sobretudo em relação às terras indígenas que a gente está enfrentando hoje, não veem que o
que nós todos ganhamos com as terras indígenas, né? Porque as áreas indígenas são as áreas que têm uma maior integridade ambiental, são eles que preservam as nascentes, são as áreas muito produtoras. Então é interessante pensar o que é que faziam esses indígenas quando eles estavam lá. Como que são essas reservas e como eles vivem? Porque às vezes a gente critica sem desconhecer, né? Não conhece, acha que não produz e que estão lá sentados na rede. Então, toda uma visão estereotipada dessas pessoas. Até a pergunta que eu fiz, né? Como é que eles se caracterizam, né? E isso Exatamente. mudou, né? A gente está com aquela Exato. visão ainda antiga que a gente vê Sim. nos filmes, né? Sim, No mas desenho. eles contaram agora da vida deles, né? Como era, né? Até pouco tempo, na região de onde eles vieram. Mas, assim, as etnias, né? Diferentes que vocês nos contaram aqui, a qual pertencem. Os povos lá, hoje, as pessoas que ainda vivem nas comunidades, como é a vida delas lá nas comunidades hoje? Elas têm oportunidade, até a questão de emprego, é isso que você está perguntando, Sim. né, Renata? Como é que é a vida lá? A educação, etc. Então, o povo Baniwa, da qual eu pertenço, ultimamente, a educação na nossa região é muito precária, na verdade, principalmente na estrutura. É por falta do ajuda do governo, do Estado, inclusive até do prefeito de São Gabriel da Cachoeira. Então, nas comunidades indígenas do Alto Rio Negro, a gente sofre muito com a precariedade da educação. O prefeito não paga o salário dos professores, SEDUC também paga, mas a gente não recebe. Eu, inclusive, trabalhei numa área rural, uma comunidade... Fala bem pertinho aí, Valéria. Uma comunidade onde a gente não recebia nem caderno, a gente não recebia material escolar, lápis, caderno, borracha. Então, mesmo assim, os professores fazem a gente sempre reúne para poder ajudar os estudantes, porque realmente é preciso. A gente não tem uma escola como a gente tem aqui na universidade agora. Lá não tem estrutura escolar adequada para... Você fala construção mesmo, Isso, assim? de construção de prédio escolar não tem. E como é? Não tem. Apenas umas casas de palha. Olha só. Construída pela própria comunidade para que os filhos possam estudar. Como assim? Como assim, né? Então, o poder No público nosso- não proporciona isso. No nosso Brasil, realmente, lá para nossa área, a gente vê muita essa dificuldade. E a saúde? O acesso à A saúde? saúde também está precária também. Lá onde eu trabalhava, tinha um polo básico que quase não funcionava. Os enfermeiros ou técnicos que chegavam lá, chegavam apenas ficavam 15 dias e voltavam para o município. E as E se comunidades você fica indígenas- doente nos 15 dias que eles não estão lá? Aí tem que contar com a Fica sabedoria doente. indígena? Tem que contar com o que a gente chama de plantas medicinais, que são da própria comunidade. Pode falar, Clandevan, ele tá aqui, ó, balançando a conta pra gente. Depois eu quero saber Então, também do... Na verdade, no Amazonas não existe, não Dos Marcos. é só em São Gabriel da Cachoeira, mas eu acredito que em todo o estado do Amazonas não tem uma região que não esteja precária. Verdade. O governo do Amazonas, tá... Não tenha, desculpa, eu não entendi. Você acredita que não Que a tenha? maioria é precária. A maioria é precária. Tudo é precário no- lá, no tudo é Amazonas. precário. Eu, no caso, resido em São Gabriel da Cachoeira, né? Digamos assim, é um município sede desses interior. Então, lá o acesso à saúde, graças a Deus, é melhor do que a Valéria falou, né? Nessas comunidadezinhas que os enfermeiros vão visitar, eu acredito que de 15 em 15 dias, entendeu? Exatamente. Meu Deus. É perigoso. E lá também existe esses animais, né? Cobra, esses negócios, picada de cobra. Peçonhentos comum mesmo. É muito comum. A pessoa é picada pela cobra, o quê? 48 horas depois, ou um dia, eu não sei. Tá morta depois. Até chegar na cidade. Entendeu?
E esses polos base, eles não funcionam. Então, quando nós falamos que existem alguns privilégios, é porque nós estamos aqui de cara, né, Nani? De Não que frente aqui no com a Sudeste, né, a realidade. saúde seja boa e a educação seja boa, né, Exatamente. E Renata? não que tenhamos aqui de nos calar quando nos deparamos com alguma deficiência, não é isso, mas, pelo contrário, precisamos cobrar sempre os nossos governantes. Mas é para a gente ter uma ideia de como brasileiros, em outras regiões, como a realidade é totalmente diferente, né? E a educação também você também tem essa mesma, onde você morava até pouco tempo, também era assim, educação, Sim. saúde, segurança, como que era? A segurança, acredito assim, tem um lado bom, né? Que é um dos poucos lugares do Brasil ainda que você pode deixar a porta da sua casa aberta. E a educação, ela é boa, não é ótima, né? Mas é boa, acredito. Na sede, no caso. Na sede, mas nas comunidades nas indígenas... comunidades Quando vocês precário. falam sede, significa o quê? Só pra gente entender, como se fosse um... Município. Município. Onde Onde a cidade, porque É, eu a acho que cidade. o que eles estão dizendo, Nani, né, professora? Sim. As comunidades mesmo. Ficam ao onde redor ficam... ali dessa redor. sede, é Sim, isso. isso. É isso, Sim, professora. exatamente. Aham. Uhum. E no caso do Josi Marcos, e a sua região também? Tem esses problemas sociais? Então, na minha, sobre a educação, tem algumas escolas que são estaduais e tem outras municipais, né? E essas que têm o suporte estadual são mais diferenciadas um pouco do que a municipal, né? E sobre a economia, os índios Pancará sobrevivem de criatórios de bode, né? Alguns criam bois, vaca, né? Ovelhas, e outros que não tem como criar, depende de uma diária, né? Trabalho alugado, né? Outros trabalham de pedreiro, né? Alguns faz suas vendinhas, né? Mas enfim, graças a Deus, de forma honestamente, né? E assim vai adquirindo o pão de cada dia, né? Não fácil, mas pelo menos não é preciso pegar num que é alheio, né? Como a gente vê muitos políticos fazendo, né? Isso de hoje em dia, né? Que se eles compartilhassem as coisas que com certeza daria para não só para os nossos municípios, mas também para o Brasil inteiro, nós teríamos uma saúde e uma educação bem melhor. Não haveria tanta desigualdade, né, professora? Eu Isso, fiquei com exatamente. uma dúvida, não sei se eu posso... Claro. Se na escola que vocês estudaram, os professores eram indígenas, ou a escola ela tem uma filosofia indígena, ou era uma escola regular? Sim, essa eu acho que eu posso responder. Eu estudei digamos assim, meu ensino fundamental até é o ensino fundamental mesmo. Estudei no Colégio São Gabriel, né? E lá nós tínhamos aula frequente de Iengatu. É uma língua indígena, entendeu? Sim. Eu também posso responder. Uhum. E vocês vão falar com a gente depois, com as línguas indígenas? Com né? certeza, eu Né? falo. Eu quero que vocês falem. A gente não vai entender nada, mas Entende, vocês... professora? Não. Não. Né? Então, quando eu estudava no ensino fundamental, eu estudava numa escola municipal, onde os professores todos eram indígenas. Então, eles falavam bilíngue, falavam língua baniwa e falavam em português. Então, com esses professores, a gente aprende falando a língua materna também, que a gente fala diariamente nas nossas casas. E O que é língua materna? língua materna é a língua falada. No meu caso, eu falo baniwa. Então, a minha língua materna é baniwa, da minha etnia. Ah, entendi. Então, aí, quando eu fiz o meu ensino médio, eu tive que mudar da comunidade para a sede, para o município, para fazer o meu ensino médio. Eu estudava no IFAM, então lá Fala no microfone, Valéria. As pessoas de casa não conseguem ouvir. Isso. Ok. Eu estudava no IFAM, lá eles não falavam bilíngue, tudo era em português, só em português, então era ensino regular. Tanto que o IFAM, né, é o Instituto Federal do Amazonas, entendeu? Não era estadual, né? Era federal. Era federal. Os É professores, federal. a maioria Aí- não eram indígenas também. Não, Eu acho que nenhum é indígena, na verdade. verdade. Aí tem essa Aí diferença, né, formam também.
Ali Muito bem. eu fiz o meu técnico de meio ambiente também. Aí por isso Nós vamos contar daqui a pouquinho sobre o sonho de vocês, né? Mas aqui, a gente tava falando de saúde, né, Renata? E a gente vai falar de saúde aqui de Limeira também, né? Isso é verdade. Depois a gente fala dos nossos ouvintes telespectadores que estão mandando. Tem Ou posso muita falar gente. já? Então fala, vamos lá. Pode Tem ser, bastante Nani? gente participando, Muita né, gente Renata? participando. Ainda dá tempo de você mandar o seu comentário, a sua pergunta. A gente percebe que as pessoas estão mais atentas a tudo que vocês estão nos contando. E olha que algumas das que deixaram os seus comentários. A Regiane Balabem, ela está desejando uma boa noite, um ótimo programa para todo mundo. O Pablo Augusto Biasotto, que aliás sempre colabora conosco aqui, um abraço ao Pablo. Ele diz assim, pauta sensacional. Ele faz palminhas para vocês e diz sejam bem-vindos e sintam-se acolhidos por todos nós. Esse foi o Pablo Biasotto. A Regiane também manda parabéns a vocês. A Gislaine Pilon manda boa noite a todos. A Isabel Aparecida Carrascosa dos Reis, ela diz parabéns a esses meninos. Quem que é a dona Isabel, hein? Minha mãe tá acompanhando a gente. Parabéns a esses meninos. Olha, tá chamando vocês de meninos, são jovenzinhos. A Silvana Garri, ela deseja boa noite a todos. O Edson Ferrari Júnior, ele também acompanhando, diz muito legal. A Bia Almeida, agora eu não sei, amiga de quem ela é. A sua amiga. Tá acompanhando, ela tá galera. lá? Ou ela tá aqui? Aracaju, um abraço, a Bia nos acompanhando aqui. Ela diz, sucesso, amiga, orgulhosa de você. E ainda fala assim, ó, tira o zóio do celular e presta atenção. E mandou um monte de kkkk, vício. Um abraço a Bia, amiga da Valéria, que está em Aracaju. A Amanda Gabriela, Josi Marcos Nascimento. Conhece Josi Marcos? A Dona Onça. A Dona Onça? A princesa, isso aí. Muito bom. Olha, ele diz, boa noite, eu sou esposa do Josi Marcos. O Eric Camargo Medrado diz, tops. O Edson também diz que é verdade, a educação, o ensino é tudo. E ele ainda perguntou como é o acesso à saúde, como era o acesso à saúde, o acesso à saúde lá, mas vocês acabaram respondendo aqui. Mas querem complementar mais alguma coisa sobre o acesso à saúde? Eu posso falar de... Boa noite. Qual é o nome dele mesmo? O Edson Ferrari Júnior. Boa noite, Edson. Complementando aqui, o acesso à saúde em São Gabriel da Cachoeira. Graças a Deus tem um hospital de guarnição lá, né, que atende a todos os requisitos da... Só que é um hospital militar, né, no caso. Em parceria com a prefeitura, eles ajudam a gente na saúde lá. Menos mal, né? Menos mal. Isso porque a sede, como a Valéria disse, né, as comunidades, elas sofrem com a precariedade. Então, só complementando também, na região da zona rural, da sede, também os militares ajudam também essa parte de saúde. Que bom. Então, já que estamos falando de saúde, então, Renata, agora é hora de falar da Medical, né? Pois é, Nani. Talvez eles não conheçam ainda, né? Porque chegaram aqui em Limeira agora, né? Há poucas semanas. Exatamente, mas a Medical é um importante hospital daqui da cidade de Limeira, que é certificado e recertificado com o selo de qualidade, né, Nani? Com certeza. E olha só, e agora a Medical vai patrocinar um grande evento que vai ocorrer no final deste mês aqui em Limeira, um campeonato de natação que vai trazer grandes nomes da natação brasileira, atletas olímpicos como César Cielo até Limeira. E a gente foi saber um pouquinho mais, né, com o Rossano e também com o Dr. Luiz Pedro. Vamos acompanhar, então. O assunto agora é esportes e nós vamos falar de um campeonato muito importante, um evento esportivo muito grande que vai acontecer aqui em Limeira. E olha só, com a vinda de atletas olímpicos. Eu estou na Medical, ao lado do Rossano e também do Dr. Luiz Pedro, que eles vão contar um pouquinho mais sobre este evento. Rossano, campeonato Guilherme Guido de natação já está na 5ª edição e este ano, mais uma vez, com a presença de grandes nomes da natação brasileira. Bom dia a todos. Primeiro eu queria agradecer a Medical pelo apoio. Sem o apoio da Medical, a Medical é fundamental
para a gente conseguir organizar e fazer esse campeonato aqui dentro da cidade. Mais uma vez a gente está com o Campeonato Guilherme Guida, essa aqui é a 5ª edição do Campeonato Guilherme Guida e a gente traz nada menos que de novo César Cielo. César Cielo, que é campeão olímpico, recordista mundial. Além dele trazemos também o João Gomes, outro atleta olímpico, Marcelo Giannighini, atleta olímpico, André Brasil, atleta paralímpico com mais de 10 medalhas em Paralimpíadas. Então é um evento para dar uma chacoalhada na cidade de Limeira na parte de natação aí para a gente fazer um evento espetacular com o apoio, claro, da Medical. E qual que é o público, né? Quais os atletas, então, que podem participar do campeonato? O público vai da criançadinha de 7 anos de idade até os 17 anos. A gente fala que é de pré-mirim até Júnior 2. A competição é aberta para academias, clubes. Quem quiser participar, pode participar. As inscrições são feitas pelo site da Federação Aquática Paulista. Então é uma competição, assim, só tem provas de 50 metros. 50 crawl, 50 costas, 50 peito, 50 borboleta. Mas é uma competição muito legal, mas nada disso importa mais do que estar com os ídolos, né? É uma oportunidade das crianças de conhecer um César Cielo, um Guilherme Guido, poder abraçar, receber um autógrafo. Tá um dia inesquecível na vida deles. Sendo que assim, eles fazem uma apresentação dentro da piscina, às 2 horas da tarde, que é na cerimônia de abertura. Acaba a cerimônia de abertura, eles vão para dentro da piscina, fazem um tiro, cada um no seu estilo, para as crianças verem a velocidade deles nadando e tudo mais. E depois disso eles passam a tarde inteira conosco, dando autógrafos e abraçando as crianças e dando dicas sobre natação. Vamos conversar agora com o Dr. Luiz Pedro. Doutor, fala um pouco sobre essa participação da Medical num evento como esse, apoiando então esta causa, por quê? Falar de saúde e esportes tem tudo a ver, né? Não, sem dúvida nenhuma, é um orgulho para a Medical poder vincular não só a sua marca, a sua imagem, mas a sua filosofia com um evento desse porte. Nós sabemos que o Brasil carece de ações desse tamanho, que tem um objetivo de longo prazo. O esporte dentro da saúde tem uma importância fundamental que muitas vezes é intangível, né? A gente fica atento ao evento, à oportunidade de estar próximo do atleta, de estar próximo do ídolo, mas os efeitos do esporte eles vão ser sentidos daqui 10, 15, 20 anos. Então, sem dúvida nenhuma, o vínculo do esporte com a saúde é indescritível. E a Medical tem orgulho de poder participar de um evento desse porte. Quer dizer, o papel social da Medical junto à comunidade limeirense. Sim, sem dúvida. E assim, a saúde, você não pode pensar só no processo de cura, no processo de atenção imediata. A saúde tem um vínculo social e um vínculo de prevenção. E essas ações vêm de encontro com a filosofia da Medical para Limeira dentro dessa área. Muito bem, Rossano, vamos dar o serviço, então, para todos os ouvintes e telespectadores do programa Bastidores, como participar, como fazer a inscrição. Tem um site com todas as informações sobre o campeonato? Tem sim, tem o site da Federação Aquática Paulista, da FAP, né? Ela é a que faz a inscrição tanto de academias quanto de clubes. Então é só entrar no site da Federação Aquática Paulista, abrindo o site, já tem um banner lá do campeonato, clicou, tem todo o regulamento, tem como fazer inscrição, os prazos de inscrição, tudo certinho como que se faz. Não tem erro não, é só clicar lá e tá tudo certo. É isso aí, E nós grande estaremos abraço, lá, né, Nani? Estaremos lá, com certeza, né? Prestigiando e esse parabéns à grandioso. Medical, né, Parabéns à Renata? Medical, que está sempre à frente aí dessas iniciativas importantíssimas. Porque falar de esporte, falar de saúde também tem tudo a ver. Tudo a ver, exatamente. Nani, temos mais alguns comentários aqui. Tem comentário Olha, de longe, Renata tem, Reis? de bem longe. O Henrique Moreira Neto, ele diz, pessoal aqui do sul da Bahia está ligado nas discussões da Educadora M, muito boa pauta. Sejam bem-vindos à Unicamp. Esse é o Henrique Moreira Neto. Obrigada, Henrique, por estar nos acompanhando. Com certeza, acompanhando a professora Jamile, não é, professora? Sim. Conhece o Henrique Moreira Neto? Sim, sim. Ele fez o mestrado aqui na Unicamp.
Que bacana, pessoal acompanhando. Então, também tem uma outra participação. É o Thiago aqui. Noronha. Isso. Ele diz, pauta extremamente pertinente aos indígenas, bem-vindos à Unicamp. Parabéns à professora Jamile pelas discussões. E olha só uma pergunta, Renata. Acabou de chegar, Vitor Sartori, é para a professora. Olá, boa noite. Eu gostaria de perguntar para a professora como ela enxerga o papel da universidade daqui para frente sobre a necessidade de reformulação das pautas estudadas na área de ciências humanas, que ainda se encontram balizadas por um olhar eurocêntrico. Qual seria o papel do corpo docente para a quebra deste paradigma? Essa é uma pergunta muito interessante, agradeço. O conhecimento e a ciência, ele é muito colonial, né? E ele tem por base o pensamento europeu, que inclusive concebe os indígenas no papel de tutela, né? Que inclusive está na legislação brasileira. Amparado por uma vertente teórica que tem relação com uma perspectiva evolutiva, né? Da ciência darwinista, e a filosofia grega, ela é implantada na universidade, que tem um distanciamento da realidade brasileira, né? Isso é fundamental e nós, docentes, precisamos sinalizar isso e repensar, de fato, a academia. Ela precisa ser repensada. E é por isso que eu acho que a presença dos indígenas é fundamental para esse tensionamento, porque, de fato, nossa ciência ela é colonial, né? Toda a teoria cognitiva, ela concebe os indígenas como infantilizados, iguala ao pensamento de uma criança. Há preconceito, então, professora, em relação aos indígenas? Sim. Os seus estudos sobre identidade indígena, é isso? Muito. A sua pesquisa? Com certeza. Então, por exemplo, hoje muitas escolas utilizam a teoria de Piaget. Mas na teoria de Piaget, os indígenas são chamados de selvagens e ele iguala os indígenas a uma criança de 7 a 8 anos. Como nós trabalhamos essa perspectiva na educação? Como nós levamos isso para as escolas, para as crianças, que é um saber colonial? Então, de fato, nós precisamos repensar essa ciência que ela está sendo trabalhada na universidade. Mas, professora, como pensar desta forma, com esta perspectiva, diante de um cenário político que, ao menos, não nos dá uma perspectiva de melhora para esses povos? Nós vimos aí, uma das primeiras medidas do governo Bolsonaro, foi uma medida provisória, não é? Inclusive, levando a FUNAI para o Ministério da Agricultura. Eu gostaria que a senhora abordasse um pouquinho essa questão que atinge diretamente os povos indígenas da atualidade. Isso já vinha sendo gestado desde o governo Dilma, com o STF tensionando para que flexibilizasse algumas coisas em relação às terras indígenas. Como, por exemplo, foi liberado a entrada de militares sem o consentimento das aldeias, construção de rede elétrica, ferrovias, rodovias, por dentro das terras, sem necessitar que os indígenas tivessem consentimento ou conhecimento do que fosse acontecer. Não é uma evasão, né? Exatamente, né? Exatamente. E depois disso, agora, passar essa pasta da FUNAI desestruturada, da qual um dos principais meios era a demarcação de terras, para o Ministério da Agricultura, onde está o diretamente para os ruralistas. Exatamente, né? Aquela bancada nada forte, né? Que tem no Congresso Nacional, né? Então, nesse cenário que falado da integração nacional é um problema, porque perguntaram para os indígenas o que eles estão entendendo por integração e se eles querem isso. Perguntaram para os indígenas se eles querem a mineração. Então, eles estão querendo oferecer royalties para os indígenas. A princípio, a gente pensa que isso pode ser fantástico para eles, né? Mas, na verdade, eles não querem. E por que eles não querem?
porque eles não entendem a terra como uma mercadoria. Na realidade, eu falei que as questões da identidade perpassam por uma relação com a terra, porque os indígenas pertencem à terra e não o contrário. Então, a relação que eles têm com a terra não é mercantilista, exatamente, não é a nossa. Então, para eles, não é interessante de forma alguma essa entrada do capital privado dentro das terras públicas, inclusive nas terras indígenas. É uma violência extremada, né? Que está acontecendo no cenário, a desestruturação da FUNAI, enfim, são as terras o principal conflito. E vocês, como vocês veem? Essa questão política essa mesmo, a né? questão Estamos no governo novo, né, exatamente, Renata? a atual política brasileira. De que forma vocês encaram isso? Vocês acham que vai melhorar Então, a partir deste ano? com o governo novo, no meu ponto de vista, não tem nada de melhor para nós como povos indígenas. Na verdade, a gente está sendo muito ameaçados por direito que a gente conquistou, estão querendo retirar os nossos direitos. Então, a gente está tentando lutar. Então, é uma luta, é uma grande luta para a gente esse ano, porque o governo não é muito ao nosso favor como indígena. Então, é triste a voltar a pensar quando a gente fala de política, principalmente com esse novo governo. E você? Marcos, Clandevan. Qual que é a opinião de vocês aí? A expectativa, então, em relação às políticas públicas que vão ser propostas ainda pelo governo Bolsonaro? E as que já foram aplicadas, né? Exato. Daqui para pior, né? Que já tá ruim demais. Já tava ruim, agora piorou. Consideravelmente, né? Piorou. Josi Marcos. Então, no meu ponto de vista, né, as coisas para os indígenas nunca foram fáceis e agora tem de tudo para ficar mais difícil ainda. Mas só que ser índio não significa ser só índio. A gente é símbolo de luta, de resistência. A gente jamais vai baixar a cabeça, né? Se eles achar que mandando essas coisas lá para o Congresso para tirar os nossos direitos, a gente vai baixar a cabeça e vai desistir, estão redondamente enganados. A gente vai partir para a luta, a gente vai em busca dos nossos direitos, né? Porque quando eles chegaram, a gente já estava. Aliás, estavam aqui muito antes dos portugueses, não é, professora? A gente começa a contar a história do Brasil. Exatamente. E a história do Brasil é recente. A gente tem 500 anos, né? Enquanto são encontrados fósseis desses povos há 12 mil anos atrás, 9 mil anos atrás, há registro deles aqui no Brasil, né? Então, a nossa história é muito recente. Se a gente pensar, somos uma criança comparado à trajetória deles no país, né? Tem uma pergunta aqui, Nani, da Cristiane Kampf, que está nos acompanhando aqui. Um abraço, a Cris. Ela diz assim, olha, queremos ouvir mais sobre a pesquisa relativa à identidade indígena, que você já concluiu, professora? Sim, eu estou concluindo, na realidade. É uma pesquisa de doutorado, é isso? Exatamente. Obrigada, Cris. Toda essa questão, ela vai... vira uma amálgama, de fato, porque desestruturando a FUNAI, porque a FUNAI, ela simplesmente não reconhecia essa identidade indígena, mas ela dava legitimidade a esses povos que tinham direito à autoidentificação. Com a desestruturação da FUNAI e todo esse movimento desses novos povos indígenas, que eles vinham ascendendo, né, e se intitulando indígena, ele entra num certo colapso no cenário político agora atualmente e que torna esse problema da identidade muito mais difícil. O que a legislação brasileira ainda diz de uma lei que foi aplicada lá na década de 70, que índio é aquele que tem relação pré-colombiana. E coloca o indígena como uma excrescência arcaica do passado, algo que já foi. Então, por isso, às vezes as pessoas ficam índio usando celular, né? Como pensar esse novo indígena hoje. Então, há um descompasso entre a legislação brasileira ainda hoje e a realidade indígena
no nosso país. Embora algumas legislações que foram feitas a nível internacional, como a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, foi reconhecida no governo Dilma, da qual os indígenas tinham direito à autoidentificação. Mas ainda há um problema, porque muitas vezes o indígena não tem direito nem à nacionalidade brasileira. Eles são colocados na legislação como uma alteridade em relação ao brasileiro. Então, se ele não é branco, ele não é negro, mas ele é ninguém, né? Porque eu tenho essa pele dessa cor, eu sou um moreno, eu sou um proto-brasileiro por carência, como disse o Darcy Ribeiro, mas eu não sou indígena. Então, há todo um movimento de desqualificação de quem que é esse indígena, porque retirando-lhe sua identidade, retirando sua condição de índio, você não tem direito a questionar mais a terra. Então, porque a grande questão que você desqualifica para você. O pano de fundo é a terra, exatamente, né? A disputa por terra. Exatamente. Inclusive, o novo governo tem colocado que boa parte, 15% do território brasileiro, ele está com os indígenas, e essa informação acaba maquiando a realidade, porque boa parte dos indígenas eles estão em minifúndios, que são pequenas propriedades de terra que muitas vezes foram expropriados, conseguiram com muito trabalho comprar uma casinha, enfim, porque é a região norte, onde está a menor percentual do Brasil, apesar dos muitos conflitos que agora está por conta da expansão aí da soja, da pecuária, enfim, mas não é a realidade brasileira dos indígenas com a terra, né? Então, e agora com a FUNAI desestruturada, né, nós temos um caminho mais, né? 9h07, daqui a pouco eu quero saber o que eles estão achando de Limeira, viu, Limeira, Renata? e nós vamos adaptação. Falar, e nos últimos minutos do programa, queremos também saber deles a língua, né? Sobre sonhos. Sonhos, né? E também uma conversinha aí com a gente, né, professora, sobre a língua deles, né? A Valéria disse A Valéria vai falar, ela já vai falou. falar. Mas antes, Renata, a gente vai falar da Gromos, né, que também é patrocinadora deste programa. Bom, vocês já sabem, Limeira tem uma fábrica, uma empresa que produz elevadores e olha só, gente, fabrica elevadores para escola, para restaurante, para prédio também, né? Um elevador comum para hospital. Para residência. Que tenha, né? Outros andares. E tudo aqui em Limeira, tudo gente. Tudo aqui em Limeira. Aliás, a Gromos, ela fabrica da forma que você precisar. Você é arquiteto, engenheiro, você deve saber. Se não sabe, você deve saber da existência da Gromos Elevadores aqui na cidade de Limeira, né? E sempre lembrando que os elevadores, então, eles estão se tornando, né, mais e mais uma adição prática à sua casa ou então à sua empresa. Ter um elevador instalado pode adicionar um valor significativo à propriedade, um investimento para quem olha para o futuro. A Gromos fabrica os seus elevadores com tecnologias mais seguras e também confiáveis da indústria. Gromos Elevadores de portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. Acesse gromos.com.br e na página do programa Bastidores também muitas informações sobre a Gromos Elevadores. Bastidores com Nani Camargo e Renata Reis. Nani, tem mais alguns comentários vamos aqui. Lá, Posso lá. ler? Claro. Olha, o Rafael Bastos Ferreira. Ele diz parabéns à professora Jamile pelos esclarecimentos. Ele está lá em Belém do Pará. Muito bem, que bacana, Rafael. Um abraço para você aí em Belém do Pará. O Edson Ferrari Júnior, ele parabeniza a professora Jamile pelas explicações e ele diz que, infelizmente, o preconceito ainda é grande, parece estar, infelizmente, aumentando. Eduardo Marandola Júnior, conhece a professora Jamile? Olha lá. Conhece. Como que chama seu filho? Henrique. Eduardo é o marido, é o esposo da professora Jamile, está dizendo aqui, Henrique, parabéns, mamãe. O Edson ainda diz, parabeniza o programa, Nani, por mostrar a realidade dos povos nativos. E muitas outras pessoas também parabenizando aqui, desejando boas-vindas aos indígenas aqui na cidade de Limeira. Vocês sentem preconceito? Posso fazer essa pergunta? Acho que não tem problema, né? Não. Aqui né? em Limeira... Aqui em Limeira como é que foi a receptividade? Como foi? O pessoal aqui é bem receptivo, né?
logo quando eu cheguei, eu fiquei meio perdido, assim, meu Deus. Você ficou preocupado, Clandevan, Fiquei. de chegar aqui e se Sim, deparar e com não saber hostilidade das pessoas? Também. E fiquei pensando assim, nossa, onde eu tô? Aí eu cheguei e fui recepcionado por pessoas que, nossa, um amor de pessoas. Posso até mandar um abraço aqui Claro que pode. O pessoal da República Ross, ó. Gente boa. Entendeu? Você mora em República aqui, Sim, Clandevan? Sim. Nossa, as pessoas de lá são super gente boa, me tratam bem. Já andou por Limeira, assim? Enfim, Não. já deu pra conhecer? Não. Região central? Não, tá mais ali no reduto da FT? Só deve ter. Eu vou de casa pra FT, deve ter pra casa. Hoje ele deu um rolê por Limeira comigo, Renata. Na volta com você. A volta será comigo. Prometo levá-los bem, tá? Dirijo bem. E você, José Marcos, como é que foi a recepção quando você chegou a Limeira? Como é que você se sentiu? A gente tocando nesse assunto de preconceito, ser índio não é fácil, né? Então eu acharia que quando eu chegasse aqui em São Paulo, as coisas iam ser difícil, muita gente com preconceito com a gente, mas eu me enganei. Graças a Deus a gente foi super recebido, queria aproveitar... Você já tinha vindo para cá, para o estado de São Paulo, José Marcos? Não. Primeira vez. Eu tenho uma irmã que mora aqui há 20 anos, mas eu não. É a primeira vez que eu venho para São Paulo, né? Eu queria aproveitar e mandar um abraço para uma pessoa que nos recebeu muito bem. Duas pessoas, aliás, minha querida Stephanie e o querido Felipe, né? Nos recebeu, nos apoiaram. O que pôde fazer com a gente, eles fizeram. A gente é muito grato e a gente espera, de alguma forma, poder retribuir esse carinho. E conta pra gente como você veio com a sua família, certo? Você, a esposa e os 3 filhos. Como tá sendo viver aqui na cidade? Você falou da forma que você chegou, que você teve uma impressão errada, né? De que poderia contar com certa hostilidade, não aconteceu. Mas como que está sendo a sobrevivência de vocês aqui na cidade? Seus filhos têm já em fase escolar, né? Como é que está sendo a vida de vocês? Na verdade, na escola tem 2, né? Joana e João já se encontram na escola, graças a Deus. Chegaram aqui, já foram matriculados? Começaram segunda-feira a estudar, graças a Deus já deu que certo. bacana, né? Próximo ali de vocês. Isso. E a gente, Como que é o nome da escola, você se lembra? Próximo Amanda, ajuda FCA. nós aí. E próximo à FCA deve ser aquela escola municipal azul, né? perto do Bar da Praia? Sim. isso. Eu esqueci o nome também. Da Aldo escola no Jardim Morra. Aldo Josequil? Aldo Josequil, Aldo obrigada, Josequil, Neto, isso Neto, aí. nosso técnico aqui. Obrigada, Neto, por Nossa, lembrar. essa escola é ótima, Ela é né? ótima, Muito a boa. escola. Meus filhos estão gostando, né? E se eles estão E o felizes... bebê, né? Bebê tá com a mãe ainda, né? Bebê, é uma bebezinha? É um bebê. Um bebê, é o Arthur, né? É o Arthur. Muito bem. E a Valéria? E você, Valéria, como é que foi a recepção aqui em Limeira? Gente, eu também me enganei. Eu achando que eu ia sofrer preconceito, porque até no nosso próprio município a gente sofre preconceito com as pessoas de pele um pouquinho branca do que a gente. Mas aqui eu me enganei, realmente me enganei, como dizem meus colegas. Aqui as pessoas são muito receptivas, não tem esse negócio de preconceito. Principalmente aqui em Limeira, quando a gente chegou, pessoas super gente boa. Eu quero mandar até beijo pra minha veterana, Isabela. Você mora com ela, né? Eu moro na casa da Casa dos Jovens. Você já foi pra balada já aqui em Limeira? Não vou negar. Já foi pra balada. Isso aí, tem que ir pra balada, gente. Tá na faculdade, não é? Tem que aproveitar a vida. Qual que é a idade de vocês? Sua idade? 23 anos. 23 anos, Ainda tá na O José Marcos tem quanto? 27 anos. 27 anos? 26 anos. 26 anos, Renata. Muito bem, aí. Nós Tá estamos vendo? velha querendo dormir, a gente não quer mais sair, Renata. Eu assumo. Né, viu? Jamile? Eu não consigo mais Só ir pra Netflix, balada, né? Só Só- Netflix. Mas olha, eles estavam falando da impressão errada, né? Que tiveram, né? Quando chegassem. Legal, que bom que Limeira passou essa impressão. A gente fica feliz Que como bom. limeirense. É Né? claro que deve existir, em qualquer lugar, deve existir pessoas que têm preconceito, outras não. Eu confesso para vocês que quando eu soube desse primeiro vestibular da Unicamp, professora para os povos indígenas, eu fiquei
particularmente muito feliz. Eu fiquei super feliz e quando também. eu soube que vocês viriam para cá, eu também trabalho na Gazeta de Limeira, que é um jornal impresso aqui da cidade, a Nani também. A Cíntia Ferreira, jornalista, ela foi falar com alguns de vocês e ela trouxe daí as histórias de vocês. A gente ficou super feliz, super contente na redação. Então, sintam-se mesmo abraçados por todas as pessoas, né? Porque tem muita gente que torce. Que, olha, como a professora falou, a gente aprendeu muito mais no programa de verdade, hoje, né? a gente Com aprendeu eles, muito né, mais. Jamile? Nós sempre aprendemos, né? Eles nos ensinam e sempre tiram a gente do nosso lugar. Isso é... E também a gente tem que estar aberto, na realidade, né? Vocês estão abertas para esse movimento e, às vezes, nem todo mundo está, né? Na sua pesquisa, você foi visitar algumas aldeias? Como é que você fez essa pesquisa? Entrevistou muitas pessoas? Como é que foi, então, desenvolvido o trabalho? Eu trabalho diretamente com o povo Paiaiá, que se situa na Chapada Diamantina, na Bahia. Então, a princípio, é uma área de transição entre caatinga, né, e uma vegetação de ecótono, que é lá. E o que as pessoas imaginam é que não tem indígena, né, na caatinga, porque o indígena está no mato, tá, enfim. E eles estão lá e vivem em casas que não são de palha, eles, né, vivem em casas de alvenaria. Acabaram recentemente de receber a terra e enquanto isso, mesmo sem a terra, eles eram povos indígenas, né? Como muitos, a maioria são. E o trabalho foi desenvolvido ficando lá com eles e vivenciando vários dias consecutivos durante 4 anos que eu tenho estado com eles. Quer dizer, é uma pesquisa bem profunda, né? Bem complexa, né? Olha, o Gustavo Silvano, ele diz que é sempre bom escutar a Jamile. Conhece o Gustavo Silvano? Sim, eles são muito queridos. Também são daqui ou não? Não, ele é professor da Universidade Federal do Piauí. Que bacana. Professor Um abraço, de filosofia. professor Gustavo. Obrigada por nos acompanhar aqui de Limeira, São Paulo, né, É isso Nani? aí, agora 9h17, o programa já está indo para a reta final, mas claro, agora a gente vai falar do Grupo Bom Pastor, que também está com a gente, o Grupo Bom Pastor, que comercializa planos de assistência funeral com benefícios em vida, tem uma estrutura sólida, você já sabe, profissionais qualificados e mais de 37 anos de experiência. Bom Pastor oferece o amparo nesse momento difícil, que é quando a gente perde um ente querido. E o melhor são os descontos, né, Renata? Sendo cliente Bom Pastor, você consegue descontos em várias áreas do comércio lugares, e também na área da saúde. Exatamente, na área da saúde, em laboratórios, em clínicas médicas das mais diversas Óticas, especialidades. olha só, né? Óticas, exatamente. E o desconto, Nani, olha, vale a pena. Bom, muitas informações você também confere na nossa página do programa Bastidores ou no site do grupobompastor.com.br. Se você preferir, ligue amanhã 0800 17 7227 0800 17 7227 e quem conta mais o Grupo Bom Pastor, Renato, é o nosso amigo Geraldo Luiz. Nós sabemos que nos momentos mais difíceis da vida é onde o amparo precisa ser completo. Só o plano de assistência funeral Bom Pastor pode oferecer essa tranquilidade. Com sua ampla estrutura há mais de 37 anos, o Grupo Bom Pastor oferece todos os serviços que você necessita. Uma solidez no atendimento que você conta antes, durante e depois, com a certeza da seriedade em todos os momentos. Grupo Bom Pastor. Prevenir é preciso. Viva tranquilo. Muito obrigada, Geraldo. Muito obrigada ao Ângelo, ao Valkids e todo o Grupo Bom Pastor, que também ajuda esse programa a ficar de pé. Acreditam nesse projeto, né, Nani? A Joseli Maria Silva também manda um abraço aqui para Jamile,
muito corajosa e linda. Também é daqui a Joseli? Não, do Paraná, professora. Paraná. Ah, gente, esse programa que eu tô muito bacana. com essa. Interestadual, né, Todos Renata? boa parte, pelo menos, dos estados brasileiros aqui representados. Obrigada a todos. Obrigada, professora Jamile, Eu que que pelo agradeço. jeito, olha, tem um fã-clube por aí Nossa, no tô Brasil, a aqui. senhora não sabe. Muito bem. Vamos falar de sonho, Nani? Com certeza, né? A gente tem os 10 minutos finais aí, né? Quando o Josi Marcos ele estava se apresentando aqui, logo no início do programa, ele estava dizendo, olha, já passei por 2 vestibulares, não foi? Terceiro, né? Por 2, e esse é o terceiro, passou, está cursando aqui. Tecnologia Tecnologia em saneamento ambiental. E aí você falou em adquirir conhecimento, levar para ajudar as pessoas que moram lá no Recife, não é isso? Na aldeia Pancará, fica Exato. no interior do Pernambuco. Conta pra gente qual é o seu desejo, de que forma, por meio do estudo, do conhecimento, você poderá ajudar essas pessoas. Conta pra gente, qual é o seu sonho? Então, o meu sonho é realizar o sonho dos meus filhos e também me tornar um profissional e poder levar, né, algum benefício para o meu povo, porque é através deles que eu estou aqui, né? É através dos nossos antepassados que lutaram e isso é um resultado de luta deles. Então, sou muito grato e, em forma de agradecimento, eu vou levar algum benefício para lá. E um exemplo é tornar água potável para todos lá, que vai ser uma área minha, e trabalhar em cima do meio ambiente também. Em forma Lá existe precariedade também no acesso à água potável? Saneamento básico? Na verdade é para ter, né? Mas sempre devido aos pipa, aquela demanda que não dá para atender a todos e acaba fornecendo água não potável para todos. E sobre o meio ambiente a gente trabalhar na nossa aldeia com agroecologia. É um desejo meu e vou realizar isso se Deus quiser. Com certeza vai. Agora fala um pouo desse colar aí, é dente do quê? É um bicho bem grande, viu, Renato? Olha o tamanho do dente. Que dente do quê? Que animal? Aqui na verdade eu tenho 2. Aqui é o nome da minha etnia, Pancará, né? E esse outro aqui é dente de onça. Dente de onça? Ah lá, só uma oncinha só, né? Você já viu uma onça assim? Já vi. Vocês têm muito contato, assim, né, com esses animais selvagens? Aí sim, né? Na verdade, as onças que tem por lá é onça vermelha, que só faz medo só os bodezinhos. Não tem onça para oferecer perigo para o ser humano. Mas você aparece aqui na minha frente. Então você tá andando, tem uma onça lá e... Aparece um gato, eu caio para trás, imagina uma onça vermelha. Não, mas as bichinhas não andam ofendendo assim, não. Não, elas são de boa. A gente oferece mais perigo para elas do que elas. É verdade, tem razão. Tem toda a razão. É verdade. E agora, quem vai falar do sonho? Clandevan, conta pra gente qual é seu sonho. Meu sonho... Que sonho você trouxe pra cá e que sonho você vai levar daqui... Eu quero saber se ele vai manter esse cabelo para também. o seu... Não, conta, Clandevan. Então, primeiramente, eu já tô vivendo um sonho, né, de estar numa universidade como a Unicamp, né, a melhor do país. É verdade. E é um prazer pra mim estar aqui. Meu sonho é me formar, né, pretendo também, se Deus quiser, quem sabe, um intercâmbio para mim levar minha cultura para outro país, quem sabe. Que legal. Né? E também me formar, ser um bom profissional e voltar, né, para minha terra, para São Gabriel da Cachoeira. E ajudar, né, o meu povo, que tá precário o negócio lá. E a gente tem que preservar essa Amazônia, que ela, cada dia que passa, ela tá se esvaindo mais, né, tá ficando delimitado o negócio lá, tá com esse novo governo aí, desculpa voltar a falar de governo, mas tá ficando horrível, entendeu? E meu sonho é isso. Vocês são essa sementinha aí, né, sim. que um dia vai render. A gente sempre precisa falar, não é, Clandevan? A gente precisa falar. A gente precisa ser sincero, a gente precisa contar a realidade de vocês, não é? Ninguém aqui está fazendo qualquer ataque, vocês estão expondo a realidade de vocês e as pessoas que pensam como Ele acabou de falar, levar governo, água potável, Renata. Elas precisam Isso é uma situação pra conhecer gente, a realidade não é, de vocês. né, professora? Pra gente que está aqui no Sudeste,
né, Renata? Exatamente, e que temos uma das águas mais com maior qualidade Com do a Brasil. maior qualidade. No meu caso, é meio diferente do dele, né? Lá a gente tem bastante água. Então, no meu caso, Potável. é preservar. Não é... Preservar o que tem de bom, né? Sim, isso. Tanto que aqui em Limeira vocês pagam água, né? A gente paga. A gente né? paga. Lá a gente não paga água. Aliás, tem gente pagando muito caro, viu? O É. que teve de gente reclamando nos últimos meses, né, Nani? A conta eu de falei, água. a gente está aqui no Sudeste, tem acesso aí a serviço público muito melhor, mas a gente paga por isso, né? Então, Você acredita que teve gente que chegou a conta por 15 mil reais aqui? Sério? É claro que esse é um outro problema, é uma outra discussão. Tem uma CPI aberta na Câmara Municipal A gente já de falou desse Limeira. assunto no programa Já tratamos também. desse assunto, mas aqui a água é cara sim. Valéria, Oi. E o seu sonho? Gente, o meu sonho, eu tô realizando aqui em Limeira, de estar aqui. É um sonho para mim estar no Unicamp, ser uma estudante, cursar a universidade na Unicamp é um sonho. Mas eu pretendo estudar, adquirir mais conhecimento, como o município de onde eu vim é muito precário em infraestrutura. Então, eu penso nessa parte para que um dia eu possa voltar e ajudar a população gabrielense em relação a isso. Então, assim eu vou ajudar o meu povo de lá. então fala com a gente agora na língua da sua etnia. O que você falaria pra gente? Em português ou Na língua da sua etnia. Da sua etnia. Ah, tá. Aí depois você traduz, tá? Depois você traduz pra Tá mim. Depina rapadenas de panzaia no agradecer que a Rádio Educadora Limeira na a oportunidade ingressante na Unicamp na Wakaite Kazu Kwame Kawa Kawa Kwame Kawa Kaite Kawa Hekaya Nainen Hayara Nainen numa no agradecer que Hanipani, principalmente Unicamp, fui nitakarina ele ajudar que povo até waka kazoreia nene depina rapadena de pima yang tena pe himaka pe baniwa numa macha waka nainen hawak tena pe yara nawina ya macha ganheta na recepcionária que rometsa numa no agradecer capiman kaite kametsa depina rapadenas. Muito bem. Que legal. Olha, ela estava falando e o Clandevan, ele estava assim, entendendo. Você estava né? entendendo? Tava assim, Não estava? As palavrinhas aí, parecia que tava. Tava raspando algumas palavras. Então eu posso traduzir? Claro, por Pode? favor. Então, gente, o que eu falei? Eu falei boa noite. Eu queria agradecer a Rádio Educadora da Limeira por a oportunidade de deixar a gente expor como a gente está vivendo aqui. E agradeci também a instituição Unicamp. E também fiz um agradecimento à FUIRN e dei boa noite para todas as pessoas ouvintes da língua Muita gente banhura. ouvindo. Ai, que Viu? bacana. Vocês querem trabalhar, né? Eu falei no começo do programa essa Isso questão do mesmo, emprego. Nani, boa. Que áreas vocês querem atuar? Enfim, gente, esse programa é muito ouvido. Tem muitos empresários também que acompanham o programa e tenho certeza que vai ter alguém que vai poder ajudar, né? O que vocês querem fazer? O que pintar? Pintar. Eu, no Né? meu caso, eu posso ser motorista, alguma coisa. Aí, isso Muito aí, olha lá, bom. motorista. E você? O José Marcos, que tem a família aqui, né, José Marcos? Conta o que você pode fazer para que, de repente, alguém Tá aí ouvindo tenha e uma já, oportunidade, né? ou conhece alguém, surge. Aí vocês entram, o empresário, né, o comerciante que se interessar, enfim, o autônomo que seja, pode entrar em contato com a educadora, a gente passa Sim. os celulares, os contatos. Nós temos os contatos deles, a gente repassa. Pode dizer, o José Marcos. E então, quem puder ajudar um pai de família sofrido com 3 filhos para criar, né? Eu não estou escolhendo emprego, eu quero trabalhar para sustentar minha família. Então, posso ser um motorista, posso ser trabalhar em padaria, em mercado, em qualquer coisa. Isso aí eu já trabalhei, né? E se quiser conhecer um pouco mais da gente, dá essa oportunidade que nós estamos aí. Com certeza, Tudo vai bem, dar José certo. Marcos, E você, vai dar Valéria? certo.
Eu queria me disponibilizar, também estou querendo trabalhar. Pode ser nas lojas como vendedora, ou pode ser também na área técnica do meio ambiente. Eu estou disponível. Quem quiser me E vocês dar têm o dia, né? oportunidade. Vocês estudam à noite, então tem o dia Sim, disponível para trabalhar, né? Isso. Isso aí, vai dar certo. Muito bem. A gente está aqui na torcida, viu? E a gente já agradece, né, Nani? A Muito participação de obrigada, vocês. viu, Muito Valéria? obrigada, viu, por Obrigada, vocês terem Josi vindo. Marcos. Só Obrigada, mais uma- Clandervan. Pode falar. Eu queria agradecer, né, novamente ao grupo de apoio que foi mobilizado aqui em Campinas também, né? A Malu, o pessoal de Campinas ali. Tem muita gente, não vou lembrar agora. E também estava esquecendo do ISA, né? O Instituto Socioambiental, que foi quem concedeu as passagens pra gente. E graças a eles estamos aqui. Parabéns a essas pessoas. Parabéns aí, né? a todos os envolvidos. Essa cadeia de envolvidos, né? Exatamente. Obrigada, Josi Marcos. Marcos. A gente que agradece em estar aqui, né? Foi uma experiência enorme pra gente. Eu nunca tinha vindo num espaço igualmente esse, né? Só tenho a agradecer a todos vocês. Depois você assiste, tá? Pega o celular da Amanda, Ah, né? é E vocês verdade. assistem, que é muito legal Porque também, o vídeo viu? fica lá disponível, viu? Isso, Você aí isso. de casa também, que, enfim, tem alguém que não conseguiu acompanhar, indica lá, sugere que o programa ele fica disponibilizado sempre na internet. Eu também queria agradecer aquelas pessoas que nos acolheu aqui, aquelas que nos doaram roupas para os meus filhos, brinquedos, né? Inclusive Eduardo e a esposa dele aí que nos doou umas coisas. Meus filhos ficaram muito felizes. Queria agradecer a todos. Muito obrigado por tudo. Valeu, gente. Valéria, muito obrigada por ter vindo também. Você é uma simpatia, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Todos são, né? Todos são, com certeza. A gente que agradece esse convite aqui. Inesperado, mas... Obrigada por ter ajudado, viu, Valéria, tirar eles da sala de aula. Porque o Josimar disse, mas eu vou faltar. E achei até legal isso daí, porque mostra o comprometimento deles, né? Com a disciplina, em faltar, perder a Não, matéria. e ele tá preocupado aqui, que assim que acabar o programa... Tem mais aula, tem até mais às 11. aula até às 11. Tô levando eles com a professora. Renata só não vai poder correr, porque o Anel Limeira é cheio de radar, viu? Então não dá pra correr muito, né, Renata? Não. Né? Devagarzinho que a gente chega. Mas eu dirijo bem, viu? Graças a Deus. Professora Jamile. Foi muito bom, viu, Que Jamile? prazer te conhecer. Muito obrigada por aceitar Pela o oportunidade de convite. estar aqui e também por tantas pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro com esse carinho, né? Pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo, defendendo a universidade pública, acreditando na universidade pública em meio a esse contexto. E eu fico muito feliz e muito obrigada pela oportunidade. Seu Facebook está aberto, se de repente alguém quiser saber mais sobre a sua pesquisa, Sim, enfim, com Jamile certeza. com 2 L's. Isso. Lima. Jamile Lima. Isso, exatamente. Legal. bem. Parabéns, viu? Obrigada. E agradecer mais uma vez a Cristiane, né, por essa força Verdade, a que ela Cris. deu. A Cris correu lá na FT. A hora que eu falei, Cris, eu não sei se eles vão, eu tô perdida aqui na sala. Ela apareceu lá para dar uma força também. Muito bem, muito obrigada a você que está do outro lado, né? O nosso público que... Esse programa não existiria, né, Renata? Com certeza. Se não tivesse o outro lado também. Legal, fiquei muito feliz com o programa de Eu hoje. também, muito satisfeita, muito feliz em conhecer. E saio daqui com um pouco mais de conhecimento, né? Vai ter fotinhos, tá, e gente? espero Daqui a pouco a conhecer gente vai mais postar de fotos. vocês, porque a vida é um constante aprendizado, né? Obrigada, E gente. boa sorte pra vocês, viu? Que vocês aí deslanchem. E que bom que Limeira abraçou essa causa também, né? Com certeza. É isso aí, gente. Muito obrigada. Boa noite. Belezinha. Acabou. Bastidores com Nani Camargo e Renata Reis. Educadora.